Vamos relembrar aqui os ângulos notáveis. Veja só. Perceba que nessa tabela de cima nós temos aí os ângulos notáveis em formato de valores decimais, tá? Perceba aí, ó, nós estamos no formato de valores decimais. Já aqui nós estamos com os valores fracionados e dentro de raízes quadradas. Mas isso corresponde à mesma coisa. É só uma questão de facilitar o trabalho na hora da resolução de problemas. Perceba que, por exemplo, ó, você tem aqui o seno de 30, tá? Que é 0,5, que corresponde a meio, tá vendo? E você vê aqui, ó, o seno de 45, o seno de 45, 0,7071. Já aqui, ó, o seno de 45, a de 2 sobre 2. O que quer dizer isso? Você tirou a raiz de 2, deu um número decimal, dividido por 2, vai dar esse valor aqui, né? 0,7071. E assim por diante com os demais. Tá certo? Perceba aqui também, ó, na tangente de 60, raiz de 3. Quem é a raiz de 3? 1,7321. Então, portanto, não se assuste ou surpreenda com essas situações, que corresponde aos mesmos valores, tá ok? Isso aí são os ângulos notáveis que nós conhecemos, que vai ajudar bastante na compreensão do estudo de trigonometria. Nas sequências, vamos entender e compreender o círculo trigonométrico. Veja só, galerinha, antes de mostrar para vocês o círculo trigonométrico, vamos relembrar aqui de produto cartesiano, né, que vocês já estudaram lá nas séries iniciais do ensino fundamental e já estudou com certeza no primeiro ano. Perceba que você tem aí os que nós chamamos de eixos ortogonais, onde se desenvolve aqui o produto cartesiano. Então aqui no X você tem o eixo das abscissas. E aqui no Y você tem o eixo das ordenadas. Perceba que ele é dividido aqui em 4 quadrantes. Aqui é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante. Perceba que os valores eles são crescentes positivamente no eixo das abscissas e também no eixo das ordenadas no primeiro quadrante, ou seja, são todos positivos. Já no segundo quadrante, você tem o eixo da abscissa, que eles são todos negativos, tá certo? E o eixo das ordenadas são todos positivos, portanto, você tem mais e você tem menos. No terceiro quadrante, os dois eixos são negativos, tanto o eixo das abscissas como o eixo das ordenadas. E no quarto quadrante, perceba que o eixo das abscissas são positivos e o eixo das ordenadas são negativos. Ou seja, os quadrantes pares, perceba que no primeiro quadrante são positivos, tanto a abscissa como a ordenada. E no quadrante ímpar, você percebe que, no terceiro quadrante, que é o ímpar, perceba que os valores são todos negativos, tanto a abscissa como ordenadas. E no segundo e no quarto quadrante, eles têm tanto positivo como negativo, tá ok? Então, na sequência, nós vamos incorporar ao plano cartesiano o círculo, certo? O ciclo. É daí que nascem as razões trigonométricas.
Então, veja só, primeiro quadrante é mais e mais, né? A abscissa é ordenada. Segundo quadrante, tá? Você tem menos e mais, a abscissa é ordenada. No terceiro quadrante você tem menos e menos. E no quarto quadrante você tem mais e tem menos. Então vejam só, galera. Foi incorporado aqui no eixo das ordenadas e no eixo das abscissas o círculo, né? Ó. Então perceba que nós temos aí o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. E foi incorporado um círculo. Você sabe que um giro completo, né, de um círculo corresponde a 360 graus. Então você começa aqui no zero, você anda um quarto, corresponde a 90 graus. Perceba que você tem π sobre 2, porque aqui o valor está em radianos, tá? Em radianos, e também existe um estudo relativo a radianos. Então, π corresponde a 180, se você divide por 2, vai ser 90 aqui esse ângulo. E aqui continua, você vai ter de 90 a 180 graus. Como eu falei antes, ó, um π corresponde a 180. E aí você segue na sequência. 3π sobre 2 corresponde a 270. Tá? Só é fazer a conversão. 3 vezes 180 dividido por 2 dá 270. E aí você chega em 360 graus. É lógico que entre 0 e 90 nós vamos ter aqueles chamados ângulos notáveis, né? Ângulo de 30, 45 e 60, que são a partir deles que os demais ângulos, em termos de razões trigonométricas, são desenvolvidos. Perceba que quem é seno? Seno é o cateto oposto, você considerando o ângulo alfa. Quem é o cateto oposto aqui, ó? Esse lado aqui, ó. Tá certo? Que justamente esse lado coincide em tamanho, tá? Coincide em tamanho com esse lado aqui da ordenada. Então é por isso que ele é considerado um seno. Tá certo? Se você perceber, este comprimento aqui, ó, aqui é igual a este aqui, ó. Então, considerando o ângulo alfa, você tem cateto oposto dividido pela hipotenusa, que dá seno. Agora veja só quem é o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É esse aqui, né? Lembre que nós estamos considerando o ângulo alfa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é a hipotenusa 1. Então, como é 1, acaba sendo o próprio cosseno. Então, ele está em cima do eixo. Aí perceba também quem é a tangente. Ó, veja só, a tangente é essa linha aqui, ó. Ela sai daqui até lá em cima, vai subindo, ó, até lá em cima, infinitamente. Tá certo? Essa é o eixo das tangentes. Então, quem é a tangente? A tangente é nada mais, nada menos você dividir o valor de seno pelo valor de cosseno. Então, você encontra a tangente a depender do ângulo alfa, que, como ângulos notáveis, de início eles são quem? 30, 45 e 60. Então veja só, gente. Então aqui vamos prestar bastante atenção, que aqui está o ciclo trigonométrico, tá? É ele aqui, o ciclo trigonométrico. Então perceba que ele está aí completozinho, né? Vamos dar aqui uma explicaçãozinha para que vocês possam compreender. Os seus valores estão aí tanto em ângulo como em arco, tá? Estão tanto em ângulo como arco, ou radiano, né? Nós chamamos de radianos. Então perceba que começa aqui pelos ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis? Ó? 30,
45 e 60. 30, 45 e 60. Então perceba também que eles estão em radiano. Então quem é o radiano do ângulo de 30? É π sobre 6. De 45 é π sobre 4. De 60, π sobre 3. Lembre que π corresponde a 180. Então, para 30, se você dividir 180 por 6, dá 30. Tá? Para 45, você divide 180 por 4, dá 45. E para 60, você divide 180 por 3, dá 60. É lógico, evidentemente. E assim por diante, gente. Ó. E assim por diante. A partir dos ângulos notáveis, você começa a desenvolver o círculo trigonométrico. Agora prestem atenção, bastante atenção. Tá? Na sequência você tem quem? O ângulo de 90 e depois ele salta para o ângulo de 120 graus. Ó. Ele salta aqui para o ângulo de 120 graus. Perceba que começa a mudar os sinais, olha. O sinal dos valores relativos ao seno e do cosseno, principalmente. Então perceba, se eu perguntar aqui, ó, qual é o seno de 120 graus? Perceba que o seno de 120 graus é esse aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, que coincide com o de 60 graus. Por que coincide com o de 60 graus? Porque realmente eles vão se repetindo, ó. Você vai tirar aqui, ó, 180, tá? Menos 60, que corresponde a 120. Então, o seno de 120 é o mesmo de 60, ou seja, a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno? Já o cosseno, veja só o que acontece no cosseno. O cosseno de 120 é menos 1/2. Tá? O cosseno de 120 é menos 1/2. Tá bem aqui, ó. E o cosseno de 60, deixa eu retirar essa ruma de bolinha aqui, ó. E o cosseno de 60, ele é quanto? Ele é meio, 1/2. Já o cosseno de 120 é menos 1/2. Ah, interessante isso, né? Muito interessante. Ou seja, não é à toa que esses ângulos 30, 45, 60 são chamados de ângulos notáveis. Porque quando dobra, observe que ele dobrou do primeiro para o segundo quadrante, os valores do cosseno eles passam a ter valores negativos. Tá ok? Então vamos lembrar, o eixo das abscissas é o eixo dos cossenos e o eixo das ordenadas é o eixo dos senos. E aí segue a compreensão, ó. O mesmo processo, assim serve para a partir de 180, você vem aqui para 210. Você vem aqui para 210. Quem é 210, ó? Tá certo? Ele vai coincidir aqui, ó, com o de 30. Então é aquela mesma lógica, ó. Quanto é 180 mais 30? 210. E aí segue o entendimento, a compreensão. É lógico que à medida que nós formos trabalhando os exercícios, as atividades, vocês vão tendo uma compreensão mais precisa sobre o círculo trigonométrico e seus valores. Só para efeito de curiosidade, vamos compreender aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O ângulo de 330 graus. Quem é 330 graus em radianos? Então você tem π que é 180, se você dividir π por 6, 180 por 6 dá 30. Então 30 vezes 11, 330. Tá? É aqui que eu estou me referindo. Aqui que eu estou me referindo. Então 330. Aí você perguntar aqui, quem é o seno de 330?
seno, quem é? Seno é o eixo das ordenadas. É só olhar aqui na linha. Tá? Olha ele aqui, ó. Deixa eu colocar um círculo. Olha ele aqui, ó. Menos 1/2. Tá vendo? Ó? Só você seguir a orientação. Só você seguir a orientação da linha aqui, ó. Então, o seno de 330 é 1/2. E o cosseno de 330? O cosseno de 330 é esse aqui, ó. Deixa eu colocar um círculo. É esse aqui, ó. Raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3 sobre 2. Por que coincide com raiz de 3 sobre 2? Observe que ele está ligado ao de 30. Tá certo? Então, o que é um cosseno de 30? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, é só uma questão de você saber fazer a correlação. E como é que eu sei que é o mesmo de 30 através dos cálculos? Muito simples. Você vai pegar aqui, ó. Você tem um ângulo. Você tem o ângulo de 360. Quanto é 360 menos 330? É 30. Então, logo, o cosseno de 30 é o mesmo, o cosseno de 330 é o mesmo de 30. E o seno é o mesmo de 30, só que negativamente, porque ele está no quarto quadrante. 330 está no quarto quadrante. Então é isso, gente. Isso aí foi o círculo trigonométrico, que vocês vão ter mais familiaridade à medida que formos trabalhando esse círculo, de fundamental importância para compreender o estudo de trigonometria.